Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Sérgio, onde ele responde às nossas perguntas e também continua nos contando sobre a sua experiência. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só clicar no link aqui em cima, conferir lá e depois voltar aqui para conferir a segunda. Bom proveito! Quando você viu onde os óculos foram parar, você estava enxergando tudo borrado porque você estava sem óculos? Não, absolutamente nítido. A experiência da visão, numa experiência dessa aí, ela sim, você amplia ou você recua, é como se você tivesse o domínio de uma lente interna sua. Não precisa de óculos, nem olho, eu acho, para ver. É um outro tipo de aparelho que a gente deve estar usando lá. É interessante que a gente faz essas perguntas, mas é óbvio que você não está enxergando com os olhos, porque você não está com olhos carnais ali. Mas, de qualquer forma, surpreende a gente saber que você não precisa de óculos lá. Para mim, isso é uma boa notícia. Para nós dois, porque eu ainda uso para ler e para conversar, assim, trabalhar. De alguma forma, você sente que essa experiência foi causada? Causada? Como se você precisasse ser lembrado de alguma coisa, de uma correção de rumo, alguma coisa. Eu só pergunto isso porque isso foi trazido por pessoas em outras experiências. Eu passei a incorporar essa pergunta. Olha, você veja, essa é uma experiência que eu nunca me candidataria para falar dela, porque ela nunca teve ela sempre teve um impacto assim, reminiscente, né? Ela estava lá atrás, mas aquilo não me mobilizava. Ela veio, talvez, se buscar um ponto em que ela começou a atuar, foi em 2015. Agora, há uns anos atrás, em que eu comecei a atravessar alguns problemas de saúde, e aí comecei a me lembrar de coisas assim, entre essas coisas veio essa experiência, entendeu? A me dizer que não é aqui só que a gente vive, tem outras dimensões, tem outras possibilidades, existe uma força protetora que te abraça quando você precisa. Então, foi uma experiência mais assim, construída com o tempo. Você se sentiu abraçado, mas você não sentiu a presença de alguém. Ninguém falou com você. Não, não. É uma presença difusa, diluída, naquele momento digamos assim, da pulada fora do corpo, do desdobramento, não sei como chamar, enfim, ali naquele momento eu sentia algo que me abraçou, entendeu? Que me protegeu. Eu senti essa sensação de proteção. Você fala sobre essa mola que puxou você de volta quando você, de uma certa forma, quis voltar. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Porque algumas pessoas falam de um cordão de prata que liga o seu corpo ao seu corpo não material. Você explicou isso de uma forma um pouco diferente. Como eu estava alto, sei lá que altura era, mas eu estava bem alto e longe do, do carro e das coisas lá de baixo, aquilo me parecia mais perto de mim como uma mola. Ela era espiral e ela era meio cinza. Quando aquilo foi me puxando, me aproximando, aquilo vai se adensando de uma certa forma, aí sim ela adquire um cordão, uma espécie parecida com um cordão branco LED, não sei se é bem prata, um branco LED. E é um momento em que eu virei, é como se aquilo estivesse me puxando e eu ainda estivesse de frente. Depois eu dou uma cambalhota. Então, não sei em que lugar do meu corpo, ou vamos chamar assim, espiritual, estava ligada essa mola, mas ela estava ligada a mim. E a outra sensação era uma sensação de escolha, Carlos. Eu podia ter optado por não voltar. Lhe é dado a opção. Vai encarar ou vai voltar? Tipo assim, sabe? Vai pegar essa ou vai largar aqui agora e deixar para trás? É porque eu não sentia saudade absolutamente nada, absolutamente nenhum valor me era importante ali naquele momento. É como se você se afasta de um troço que você não quer mais, sabe? Que te incomoda, que limita você.
Mas você também não sentia saudade de algum outro lugar? Isso também não. Não, não sentia também saudade. Eu só sabia, sabe quando a tartaruga nasce? Tartaruguinha nasce? E ela vai direto para o mar? É exatamente assim. Você sai dali e você sabe para onde você vai. Você não sabe bem onde é, mas você sabe ir até lá. Talvez eu não tenha passado esse portal, né? Não sei exatamente. Provavelmente não, porque se eu disse, bom, agora é o limite. Eu me dei conta que era um limite porque eu falei, se continuar, não vou voltar. Você sentiu em algum momento aumento de conhecimento quando você estava fora do corpo? Não, eu senti uma segurança, se é que posso chamar de segurança. Um sentimento de que eu conhecia, que a gente conhece aquilo de outras experiências. E você sentia que você fazia parte daquilo tudo? Sim, sim. Eu era um integrante daquele universo ali, duplo. Mas eu não vi mais ninguém. Eu não sei quantas pessoas existiam naquele outro, vamos chamar assim, outro universo, outra dimensão, né? O sentimento era de... Era um sentimento de distanciamento, de segurança, e não havia temor. Não havia medo, não havia temor. É como se você desligasse, saísse e desligasse a luz e fosse embora. Não havia um sentimento de plenitude. Não. Não havia sentimento de plenitude, não havia sentimento de felicidade, não havia. Havia só isso mesmo, assim, talvez um conhecimento prévio de alguma coisa, mas que não se apresentava para mim. Você falou sobre dimensões, que você sentia que você estava numa outra dimensão, mas ao mesmo tempo estava aqui. Você sente que existe uma interligação entre elas, um relacionamento entre elas, como se elas andassem como duas rodas ligadas por um eixo, alguma coisa assim? É, é isso aí. Eu acho que pelo menos nessa dimensão para onde eu fui parar, não sei se provavelmente existam outras, eu não sei. Hoje eu acho que pode até existir outras, mas naquele momento não. Mas naquele momento eu não achava isso. Naquele momento a sensação era de que eu estava ali, mas eu estava em outra dimensão. Era como se fosse uma crosta da crosta. Uma crosta, vamos falar assim, em 4D, com mais uma dimensão, em relação à nossa crosta de superfície, a nossa superfície. Quais as características de uma dimensão para você, na hora que você está falando isso? Do ponto de vista físico, o que eu sentia, não é? As cores são mais nítidas nessa dimensão, não existe vento, não existe cheiro, é como se não tivesse gravidade, você flutua nela. Eu vejo essas coisas assim, não sei se tem outras, mas naquele momento o que eu percebi era aquilo. E vazia, não havia ninguém. Ninguém nessa dimensão. Naquele lugar onde eu estava não existia ninguém. Eu não conseguia ver absolutamente ninguém. Mas ao mesmo tempo você se sentia acolhido. Eu me senti protegido naquele momento do choque do carro. Ali foi como se me botassem numa cápsula, me tirassem dali e me deixassem flutuar. Mas você perdeu essa sensação de proteção conforme você foi subindo? Eu estava seguro, não precisava mais da proteção. Sabia onde estava, embora não soubesse para onde ir. Você se sentia seguro. E se sentir seguro é muito parecido com se sentir protegido, né? Mas é mais envolvedora. No momento do acidente, aquilo é mais envolvedor. Comentei isso porque quando você fala que você não via ninguém, vem a imagem, então você se sentia só, você sentia solidão, mas ao mesmo tempo você sentia-se acolhido, o que vai na contramão da solidão. Não havia sentimento de nostalgia, mas também não havia sentimento de solidão. É como um passageiro que está pegando um Zeppelin, uma coisa assim, e está indo para um lugar. Só que você é o próprio balão de você mesmo, é pegando um balão e subindo. Hoje em dia, aparentemente, a ciência começa a olhar para as experiências de quase morte de forma diferente do que vinha olhando até pouco tempo atrás. Levando em conta a sua experiência, qual é o seu recado para os médicos? Bom, como médico eu militei muitos anos na frente, inclusive de muita violência, sempre fui médico de urgência, de emergência.
E eu acho que você não pode se ater a só essa realidade física, até porque a relação médico-paciente, na hora, no ato, você sente coisas que você não sabe explicar muito. Por exemplo, tinha pacientes que eu atendia e eu sabia que ele iria morrer. Claro que eu não falava, mas eu tinha a impressão, a sensação. E outros eu achava, não, está muito grave, mas esse vai sobreviver. E depois, às vezes, conseguia saber o destino do paciente e via que eram muito frequentes essas minhas impressões. Então, acho que no exercício da medicina você não pode perder essa dimensão de que existe outras realidades, ainda talvez não bem identificadas, investigadas, mas que elas estão aí. Elas se impõem na prática médica. Muitos relatos falam que durante uma cirurgia, na verdade, existem outras existências não materiais colaborando naquela cirurgia. Você sentiu isso alguma vez? Não, eu não sou médico cirurgião, mas é interessante porque eu sempre tive muitas intuições durante a minha prática de trabalho, principalmente a pesada. É como se aqueles pensamentos se impusessem na sua cabeça, assim, mas às vezes, pela experiência, a gente vai acumulando tanta informação que faz ligações rápidas também. Mas não posso lhe dizer que eu tenho nenhuma experiência mediúnica, digamos assim. Aproveitando, de alguma forma, esta experiência de quase morte que você vivenciou transformou a sua vida a partir de então? Você passou por exemplo, para direcionar a pergunta, você sentir o sentimento de alguém que se aproxima de você, ou ter premonições como de uma forma que você não tinha antes, ou alguma outra coisa, um sentido foi alterado? Antes dessa experiência, eu tinha tido desse sonho premonitório, que foi relacionado a mim, isso foi o que me assustou no pós-evento, né, no pós-EQM, digamos assim. Eu tinha experiências quando eu era adolescente de déjà vu, né? Eu chegava no lugar, tinha um sentimento de familiaridade e tal, que eu também atribuído na neurologia como um distúrbio de neurocondução, neurofisiológico. Bom, existem teorias aí, mas é só em alguns momentos que eu tinha tido isso. Agora, depois dessa experiência, eu tive, assim, outros sonhos premonitórios que começaram a me assustar, porque aí eu sonhei, é bem um sonho, é uma experiência que você fica meio sonolento, meio não é, mas você estava dormindo. E aquilo eu comecei a relacionar a mim. Mas depois eles se rarearam também. Percepção de cheiro mudou, percepção de tempo aqui mudou. Não, nos 4 primeiros meses eu me sentia meio despersonalizado. Existe esse termo, despersonalização. Era como se eu estivesse aqui, nesse plano, mas não me sentia tão bem colocado como antes. Havia uma coisa que estava diferente. Mas depois fui acostumando e aquilo fui esquecendo e voltei a ser o que era antes. Você chegou a comentar sobre essa experiência com pessoas logo depois? Não tive oportunidade, a não ser em casa, comentei. Sempre me mantive meio silente em relação a isso. Eu resolvi fazer essas revelações, assim, contar essa minha experiência, porque, como eu já vi outros relatos aí no canal, as pessoas que falam, elas falam de coisas próximas a mim. Eu me identifico com esse grupo. E são pessoas distintas, de diversas condições sociais, formações religiosas, mas são coisas comuns, o que dá a impressão de que são coisas que há pontos comuns nessas vivências, que elas aproximam de uma certa veracidade. E aí eu resolvi contar para ser mais um nessa história, alguém que possa contribuir para que alguém queira estudar sobre isso mais profundamente, como você falou. Você tinha medo da morte antes? Você continuou a ter, se você tinha, depois? Depois da experiência, a experiência de morte, para mim, ela fica com uma possibilidade real. Não me ameaça. Claro que eu não me exponho ao perigo, mas ela não me cria grande temor. Se tem uma coisa que essa experiência, essa IQM me deixou, foi esse sentimento de que aqui é transitório mesmo, você continua indo para uma outra dimensão, talvez volte, como acreditam. E não deve temer,
você deve enfrentar, mas não deve temer. Temer que morrendo tudo se acaba. Isso modifica um posicionamento. Não quer dizer que você pare eu queira correr em direção à morte. Não é isso. Eu tive a opção de ir embora por algo que eu não escolhi. O acidente eu não causei. Eu tinha atravessado exatamente quando abriu o sinal para mim, um outro carro já tinha passado e um cara irresponsável avançou em cima do meu carro. Então, eu não estava escolhendo morrer, porque até porque minha filha tinha terminado de nascer, eu não estava num momento ruim da minha vida. Então, diferente de quem está desesperado, está sofrendo muito e acha que a morte vai ser solução. Não vai, você não vai morrer. Vai morrer o seu corpo, você vai continuar vivendo. Se a minha experiência, e todo o povo que já falou aí, está certa, então, amigo, desista de querer morrer antes do tempo. Vai chegar seu tempo. E você não sentiu saudades de ninguém que estava aqui? Absolutamente. Sabe aquela música que fala quem parte não leva saudade? Absolutamente. É como se você entendesse o seu lugar naquele mundo. Intuitivamente, eu posso pensar assim hoje. Você faz parte dele, não é? Das pessoas com quem você convive, os seus filhos, esposa, marido, etc. Mas, quando você se desliga, eles vivem a vida deles, o destino deles, e você vai viver o seu destino. Talvez com outras pessoas, eu não sei. Você sentiu algum tipo de conectividade entre todas as pessoas? Nós aqui, nós lá? Não, eu sinto conectividade com o grupo que fala aí, com você, com o grupo que fala aí. Eu sinto que a gente faz parte de uma mesma turma aí de escoteiros, né? O mesmo time de futebol. Agora, em relação ao pessoal que a gente conversa, depende do momento. Algumas pessoas entendem, outras não. Mas como isso eu não vivo falando por aí, eu não tenho uma dimensão exata. Sérgio, vamos falar sobre seus óculos. Porque isso é uma coisa muito importante, porque é uma das poucas oportunidades que nós temos numa experiência de quase morte, de abordar algum detalhe que seja uma espécie de comprovação de que, de fato, você estava fora do corpo, você sabia o que estava acontecendo no seu corpo, no acidente, e depois você teve uma ação que seguiu o que você viu e comprovou que você tinha visto certo. Você podia contar detalhadamente como é que foi isso? Então, quando o carro me pegou, que eu me joguei para o lado, eu inicialmente vi o vidro se quebrando bem lentamente. Os pedaços eram variáveis, como um vidro estilhaçado. E eles se projetavam para frente. E meu óculos, no meio disso, entre os vidros, ele pulou do meu rosto. E ele caiu na frente da roda direita, ele quicou no chão e ele se alojou, ele ficou exatamente atrás da roda do carro, à direita. Quando eu voltei, que o rapaz me ajudou a sair pela porta do carona, foi automático. Porque como eu era muito míope, eu não enxergava, chegava embaçado as coisas, eu fui lá, exatamente, me abaixei, fui exatamente atrás da roda do carro e peguei o óculos. E ele não tinha quebrado, porque eu também tinha visto que ele não tinha quebrado. Foi um ato automático, como se eu já soubesse de tudo aquilo, que ele estava ali, fui lá e peguei. E durante a experiência, onde que você estava? Você estava vendo de cima, do lado do carro? Onde que você se sentia? No óculos eu estava, acredito que ele ainda estava dentro do carro, porque eu vi exatamente quando ele pulou para cima e atravessou a frente do carro e quicou no chão e caiu atrás da roda. Da roda. Eu achei impressionante isso. Isso foi muito impressionante. Duas coisas muito estranhas. Foi essa questão da localização do óculos e a outra foi o tal da mola que eu vi. Porque aquela mola não fazia parte do cenário do mundo onde eu estava. Aquilo não existe no plano real. Aquilo, se não é fruto da minha imaginação, é algum aparelho que nos liga ao corpo, se temos um outro corpo espiritual, como hoje eu acredito. Você não viu nem de onde partia no seu corpo não material e nem onde chegava no corpo material, a região do corpo?
Olha, eu pensei nisso, achei que era na barriga, mas ele não é bem na barriga, porque no final, como ele é muito longo e distensível, e por isso ele talvez tenha um aspecto de mola, ele parece que no final você tem que capotar, é como se ele estivesse atrás de você, em alguma região atrás do seu corpo, desse seu corpo aí, tipo balão mágico. No capotar, você vira. Isso, e aí quando você vira já perto porque a sensação de aproximação com o carro era concreta, só que isso é rápido. Aí no final você já capota e você já acorda. É impressionante essa força, essa sensação de força eu senti, de que estava sendo puxado. Isso é uma sensação física, posso dizer. Agora, investigando mais ainda a questão dos óculos, se você estava na cabine do automóvel, você podia ver os óculos saindo pelo para-brisa, mas você não teria como enxergar de dentro da cabine que ele quicou e ficou atrás da roda. Com tanta precisão. É porque, é como ele disse, eu acho que nesse momento eu já estava acima e vendo extracampinamente, extramuros. Eu já estava conseguindo penetrar e ver onde ele tinha caído. Talvez porque o óculos sempre foi uma preocupação para mim, ter o óculos para poder enxergar. Então, talvez eu tivesse dirigido esse meu sentimento. Mas é interessante que é como se você tivesse, de fato, uma visão de super-homem. Uma visão de raio-x. Para você enxergar que os óculos quicaram e ficaram atrás da roda, só se você tivesse olhando por baixo do carro para ver onde que ele ficou. Mas seja na cabine, seja de cima... É como se eu estivesse vendo ele pelo carro, tivesse aproximado e percebido onde ele caiu. E é o momento que eu vejo ele no chão, composto, sem vidro inteiro. É como se minha visão penetrasse pelo aquele sólido do carro ali, do capô do carro, né? E conseguisse ver onde ele caiu. Tanto que eu levantei e fui lá e peguei, mas não sei explicar porque que foi o meu primeiro ato. E isso foi o ato que me garantiu que eu não tinha ficado louco por algum momento, porque eu sabia que eu peguei um óculos. É como se fosse um testemunho verificador de que eu tinha vivido aquilo. É muito importante você ter uma experiência dessa, porque o resto todo você não consegue provar. Só que o óculos caiu. E em seguida aquilo já não é mais aquilo. Eu já estou lá em cima, já estou me afastando, vendo o mar. Qual o seu recado para todos nós, levando em conta a sua experiência, o momento que vivemos e o fato, principalmente esse fato, que nós não tivemos essa vivência que você teve? Talvez seja esse o propósito, né, maior de quem teve essa experiência. É relatar que o mundo não termina aqui, que há realidades outras e que a minha experiência de tantos outros que relataram tem esse propósito, alertar para as coisas importantes da vida. Você pode acumular riquezas, mas você não vai levar nada, absolutamente nada, porque até dizem, né, que caixão não tem gaveta. E a outra experiência maior é que existe um mundo diferente do nosso, que você tem que aprender também a se despedir desse mundo. E que mesmo pessoas muito queridas que você tem, que você sabe que você tem, que estarão com vocês, em algum momento elas vão deixar de estar, porque elas também terão caminhos a seguir. Então, o que eu diria, assim, em termos de mensagem, nesse momento que a gente está perdendo tanto, inclusive, né, é que se pode confortar alguém, saber que quando você vai embora, sentindo ou não saudade daquelas pessoas, você vai para um outro lugar. Você tem chance de se reencontrar. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Acho que até, em um certo sentido, essa foi uma dádiva que eu tive. Ter passado por isso, eu sinto uma gratidão. Eu fui agraciado. Acho que todos nós que tivemos uma experiência dessa, fomos privilegiados. Talvez seja um momento em que eu estou dividindo com isso, como quem
divide um pedaço de doce. Existe sim, a vida, ela continua. Desculpa aí, fiquei me emocionado. Eu nunca pensei que iria me emocionar contando isso. Agora eu estou entendendo mais sobre essa experiência, né? Era um momento de compartilhar, né? Se você acredita em Deus, então esse é o Deus, né? Você acredita na vida após a morte, então ela existe mesmo. E eu acredito hoje em dia. Você não acreditava antes? Não. Não é que não acreditava, eu não tinha clara consciência. E você se arriscaria a definir, como você entende hoje, o que seria Deus? Não, mas é muito maior e muito anterior e muito posterior a tudo que a gente tem. Hoje, para nós, acho que nós não temos condição de definir Deus, mas é uma sensação, é como essa vivência de AQM, você vive. Naquele momento, talvez tenha sido o maior momento que eu senti essa presença onisciente. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?